Oi, meus amores, tudo bem? Tia Brenda está aqui para mais uma videoaula. E o tema da nossa aula hoje será sobre linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Vamos perceber a diferença dessas linguagens e a sua importância no dia a dia para a nossa comunicação. Vamos lá? A linguagem é um fenômeno cognitivo complexo e bastante desenvolvido no cérebro humano. Quase todas as regiões cerebrais estão envolvidas na linguagem. A linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou falada, ou seja, a linguagem verbalizada, enquanto a linguagem não verbal utiliza-se dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de trânsito. Todo mundo sabe que a gente só se comunica por meio da linguagem. Não é verdade? Sem ela, não há interação entre as pessoas. A linguagem compõe-se de elementos verbais e não verbais. Mas você sabe a diferença entre eles? A palavra verbal vem do latim verbum, que significa palavra. Por isso, a linguagem verbal é o uso da palavra na comunicação, seja na oralidade ou na escrita. A linguagem não verbal é o não uso da palavra na comunicação. Nesse caso, entram em cena vários elementos como estes, como os emotions. Os emotions, eles são muito usados na nossa linguagem digital, né? Via WhatsApp, Facebook. E esses emojis são um exemplo de linguagem não verbal. Placas de trânsito também. Por exemplo, essa placa, ela indica uma seta para seguir, não é? Esses elementos não verbais exprimem diferentes sentimentos e pensamentos nas redes sociais, no caso dos emojis, das placas de trânsito. Esse aí é não fume, né? Então, tem uma mensagem a linguagem não verbal. Outro exemplo são as expressões faciais, como nas pinturas, como é o quadro da Mona Lisa. É um exemplo também de uma linguagem não verbal. Através da pintura, da dança, os sinais, os desenhos, todos eles são exemplos de linguagem não verbal. Há textos que apresentam apenas a linguagem verbal e há textos que apresentam apenas a linguagem não verbal, como é o caso do poema. O poema é uma linguagem só verbal. Mas há aqueles que misturam as duas. Nesse contexto, apresentam uma linguagem mista, como é o caso de histórias em quadrinhos, propagandas, notícias, reportagens, manuais de instruções. Na tira do Armandinho, a linguagem verbal e a linguagem não verbal se unem de modo harmônico. E está escrito assim: a gente procura por boas notícias, mas não é fácil de encontrar. E se nós fizermos as boas notícias? Ele propõe ao pai. Agora, para finalizar, vamos relembrar o que nós comentamos nesse vídeo. Linguagem verbal, sua unidade básica é a palavra falada ou escrita. Linguagem não verbal é a dança, a mímica, a música, a pintura, a fotografia, a escultura, o gesto, o movimento, a imagem. Todas essas formas de expressões são linguagens não verbais. Linguagens mistas, histórias em quadrinhos, cinema, teatro, programas de TV. Reúnem diferentes linguagens, como o desenho, a palavra, o figurino, a música, o cenário, etc. Linguagem digital. Permite armazenar e transmitir informações em meios eletrônicos. E aí, meus amores, vocês entenderam? Espero que sim. Hoje, na nossa aula à tarde, na nossa aula online, nós vamos falar sobre esse assunto. Espero muito que vocês gostem, vai ser muito bacana. Um grande beijo e até logo!